Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos todos sentar em seus lugares, né? E agradecer a Deus, né, por estarmos aqui mais um dia, mais um momento, né? Para poder estar louvando e entoando ao nome dEle. Vamos todos ficar de pé e fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado porque nós estamos aqui, ó Pai, querendo mais e mais de Ti, ó Senhor. Que essa busca seja constante, ó Pai, e não somente que possamos querer a Ti em um momento só, mas a todo momento. Que as pessoas de fora possam ver o Teu brilho em nós, ó Pai. Que nós possamos dar frutos, ó Pai, como o Senhor deseja, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa estar aqui abençoando a vida de cada um, que cada um possa estar te entoando os louvores de seus corações, ó Pai. Os mais lindos louvores, meu Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Senhor Jesus, amém. Eu peço para que os irmãos que continuem ainda de pé, abram suas Bíblias em Mateus 22, do versículo 34 ao 40. Todos acharam? Amém? Eu acho que não acharam, não, porque eu não ouvi um amém. Eu irei ler os ímpares e os irmãos lerão os pares. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus seus calarem a boca. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém? Que nós possamos amar a Deus e aos nossos irmãos a todo momento. Agora eu convido aqui as irmãs do louvor, o Ministério de Louvor, para estar entoando dois cantor cristão. Isso. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos estar adorando a nosso Deus com o hino 484. Amém. Saudade. Vamos lá? Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus. Vamos começar de novo, irmãos. O violão também, né? Vamos encontrar aqui as vozes com as notas. Amém? Vamos todos cantar com alegria. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus continue conduzindo todas as coisas, né? E que a atenção maior nessa noite seja só dele aqui nesse lugar. Amém? Peço que os irmãos estejam com seus olhos fechados e acompanhando a oração. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez glorificando o Teu nome.
te bendizendo, meu Deus, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Meu Deus, que o Senhor venha estar, Senhor, tomando toda a direção deste culto, meu Pai. Nós cremos que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Que venhamos, meu Deus, estar assim, Senhor, colocando diante do Senhor toda a nossa preocupação, tudo aquilo que porventura tente, meu Deus, tirar nosso foco, que é o Senhor, tente tirar nossa atenção aqui nessa noite, meu Pai. Que o Senhor possa estar falando a cada coração que entrou aqui na tua casa, meu Pai, através dos louvores, através da tua palavra. Ó Deus, fala conosco, meu Deus, e continue conosco. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Sou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou. Seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Eu irei. Glória a Deus. 579. Olhando para Cristo. Ruge forte. Ruge forte, contendente à guerra do pecado. Mas os seus rancores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus, ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo
toda a salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volta o meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho a alma, então, as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. Glória a Amém. Deus. Pode sentar, irmãos. Agora peço para que a irmã Eliane possa estar orando pela igreja e pelas finanças da igreja e também pela construção. Senhor, em nome de Jesus, continue trabalhando em cada hora, Senhor, e em cada coração. Te pedimos em nome de Jesus também pelas finanças desta igreja. Que o Senhor, em nome de Jesus, seja o administrador, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja cuidando, Senhor, de tudo aquilo que nós colocamos nas tuas mãos. Te pedimos também, em nome de Jesus, pela vida de cada pessoa que contribui para esta obra. E o Senhor, em nome de Jesus, esteja abençoando a vida de cada um. Para que cada um possa contribuir com amor, Senhor. Para que o Senhor, em nome de Jesus, continue abençoando e suprindo a necessidade de cada um. Te pedimos também, Senhor, por esse terreno que foi um presente do Senhor para nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar consumando o pagamento desse terreno. E também, Senhor, em nome de Jesus, nos ajudando a construir, Senhor, esta casa de oração. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, assim, tem, em nome de Jesus, abençoado as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos por esta igreja, pelas pessoas que fazem parte desta igreja, por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, durante esses 12 anos deste lugar, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor é o provedor de todas as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelos olhos da fé, Senhor, de tempo construído, para honrar e glorificar o teu nome neste lugar, Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos por esta noite. Receba, Pai amado, nosso louvor e nossa adoração. Continua conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora peço para que o irmão Éder possa estar orando pelos grupos da igreja e pelos seus líderes. E pedindo a Deus, né, que sempre possa estar nos dando direção, sabedoria e nos guiando sempre para o crescimento espiritual. Cada organização dessa igreja, Senhor, organização de homens, AMC, mulheres,
Amém. Peço para que os irmãos possam ficar de pé e abrir suas Bíblias em Salmos 29. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os pares. Os irmãos já acharam? Salmo 29. Amém, irmãos? Amém. Dai ao Senhor, ó Filho... Calma aí. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. Ó Deus, da glória troveja. Ó Senhor, está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano de Sião, como filhotes de boi selvagem. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Amém, irmãos? Convido novamente aqui o Ministério de Louvor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Som. 1, 2, som. Pode dar mais um pouquinho de volume aqui? Amém. Glória a Deus. Amém. E pode baixar mais o violão, Mário? Pode baixar mais. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Se puderem ficar de pé. Se puderem ficar de pé. Para te louvar a Jesus. Continuar louvando a Jesus. Vamos cantar um hino que diz assim: Jesus virá outra vez aqui. Amém? Quantos conhecem esse hino? Quantos conhecem esse hino? Jesus virá outra vez aqui. E quantos creem na palavra desse hino? Amém. Ele disse que voltaria. Nós cremos. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus irá outra vez aqui, Jesus irá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra
ser príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Dia lindo. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Segura aí a bateria, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, me perdoe, viu? Para o louvor. É porque a gente está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? E quando você vem para aqui, para um lugar como esse, como você tira um tempo para vir para um lugar como esse, como você toma um banho, se arruma todo para vir para um lugar como esse, cultuar o Senhor, venha com o coração, com expectativa. Não perca a expectativa. Porque a gente, muitas vezes a gente, no dia a dia, às vezes a gente entra numa rotina, inclusive rotina de culto. Isso é normal, é natural até. Mas a gente não pode perder a convicção de que o nosso Deus é real, que o nosso Deus está vivo e que o nosso Deus está aqui. E hoje pode ser a noite da resposta que você espera do Senhor. Venha com essa convicção. Então, quando você abrir sua boca, você não está jogando sua boca para o vento. Pode ter certeza que sua voz está sendo ouvida pelo Senhor. Amém. Você está orando, cantando. E cantando, orando.
Quando você diz que Jesus vem, Ele vem. E sua alma se alegra porque a fé vem pelo ouvir. E quando você canta, o irmão ouve o que você canta, você ouve também. Os anjos ouvem também e os demônios ouvem também. Amém? Amém? Amém. Deus nos deu uma entrada de informação, nossos ouvidos. Deus nos deu uma saída de informação, a nossa boca. Por isso que quando a gente vem aqui, a gente vem todo aqui. Não só o corpo, não a missa de corpo presente, mas a alma e o espírito também estão aqui. Amém? Amém? Os reinos se abalam e os povos se curvam, e as bocas se abrem. E as mãos se levantam para dizer que Ele é o nosso Rei. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. A Tua igreja é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. 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 Oh, aleluia. Louvado Teu nome. Aleluia. Recebe a nossa adoração nesse lugar, Senhor. Amém, meu Deus. Adorado, Senhor. Aleluia. Mais do que canções, nós queremos oferecer a Ti corações, Senhor, nessa Amém. Glória a Deus, Pai. O Seu som dos corações nessa noite, o som dos corações dos nossos altares, da nossa vida.
Meu Deus, e faz aquilo que Tu quer, Senhor. Faz aquilo que Tu quer. Sonda nossa mente e coração nessa noite. Quando o sol se vai e tudo se desfaz, eu me achego a Ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quando o sol se vai e tudo se desfaz, eu me achego a Ti para dar-te, ó Deus, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Amém. Glória a Deus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há
Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nessa oportunidade nós vamos recolher os dízimos e ofertas. Amém. Quem trouxe, Podem sentar, irmãos. fique à vontade. Jesus, meu guia, é nosso guia. Jesus, meu guia, é amigo e protetor. Ele é. Ele é O meu bom pastor. o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, e quando nele eu confiarei. sentir temor, nele confiarei. Jesus, meu guia, é amigo e protetor. Ele é o meu pastor. E quando eu sentir temor,
Jesus, meu guia é, amigo e protetor Ele é, o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, Nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus Aleluia! me dá seu poder, seu amor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu peço para que a irmã Edna possa estar orando pelo pregador desta noite. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade e passo para o pastor, para o pregador desta noite. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Vamos? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para celebrar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Te agradecemos já pelas mensagens cantadas. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor em tudo. Também apresentamos a vida dos dizimistas, dos ofertantes, de todos aqueles que com coração alegre têm contribuído com esta obra, com seus recursos. E também, ó Deus, te agradecemos por cada irmão, por cada irmã que tem se dedicado, ó Deus, dedicado as suas vidas no serviço do Senhor, em qualquer área. Muito obrigado, Deus, pelo grupo, pelo Ministério de Música dessa igreja, por cada irmão, por cada irmã que participam desse ministério. Te agradeço também por todos os outros ministérios da igreja, que você continue abençoando a todos em nome de Jesus, e que a tua palavra sempre seja, ó Deus, pregada com autoridade do Senhor. Tira de nós aquilo que não vem do Senhor, que nós possamos estar sempre com o coração inclinado a te servir e te adorar e a obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, tira tudo aquilo que esteja atrapalhando um bom relacionamento dos teus filhos com o Senhor, tudo aquilo que esteja causando ansiedade, tirando a paz dos seus corações, em nome de Jesus. Que cada um possa viver, ó Deus, aqui, sabendo que o céu é o nosso destino final. Aliás, não tem fim. Ali estaremos com o Senhor eternamente. Muito obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui nos fortalecendo uns aos outros, e que ao sair daqui nós possamos estar pregando a Tua palavra com autoridade por onde quer que nós estejamos, falando do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder, das Tuas misericórdias e do desejo do Teu coração, que
que é trazer pessoas para também serem adotadas como filhos do Senhor pela fé. E nós cremos, ó Deus, no poder da Tua palavra, cremos na ação do Espírito Santo e cremos que o Senhor está aqui para receber a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus 20, Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 21. Deixa a tua Bíblia aberta em nome de Jesus. Todos acharam o texto? Fazer igual o Thaís aqui. Não acharam ainda, não disseram amém? Todos já acharam o texto? Não ouvi amém. Não ouvi ainda. Não ouvi ainda. Agora eu ouvi. Agora sim. Agora eu vi. Meus irmãos, o tema da mensagem nessa noite é Jesus Cristo, o justo juiz. Amém, Pedrinho? Jesus Cristo, o justo juiz. O justo juiz. Primeiro vamos entender o que é justiça. Vamos entender o que seja justiça? Pode deixar o texto aí, viu? A partir do versículo 1, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Vamos entender o que significa justiça, para que a gente possa estar aqui contextualizando, né, Bruno? Esse assunto que eu considero muito importante. E o desejo do meu coração é que, ao sair daqui nesta noite, pensando nesta palavra de Deus, algo diferente possa acontecer com você, no que diz respeito à justiça. No que diz respeito à justiça. Por que eu falo isso? Porque é algo que nós desejamos, todos nós queremos justiça, não é? Amamos justiça, gostamos de justiça. E o que é justiça? Você vai no dicionário e o significado de justiça, ele traz aquele conceito de que significa dar a cada um o que lhe é devido, e ele se amplia abrangendo para a equidade, ou seja, aquele sentimento de justiça, de imparcialidade e respeito ao direito. Então, a justiça, ou seja, o respeito a esse direito é que equilibra as coisas, que coloca a ordem na casa, né? Então, a palavra na etimologia de justiça significa direito. Viu, Tainá? Direito. Justiça significa direito. Respeitar o seu direito. Viu, irmãozira? A justiça significa isso. É dar à pessoa o direito que lhe é devido. A questão da justiça, e é muito comum a gente pensar e acreditar nisso, a justiça, às vezes, a gente considera assim, né? A maioria das pessoas pensa assim, a justiça ela só é boa quando lhe traz algum benefício, mas ela passa a ser ruim quando lhe traz prejuízo. Concorda comigo? A gente olha para a questão da justiça assim, quando ela é boa para mim e para os meus, está ótimo, fez-se justiça. Mas quando ela é ruim para os meus ou para alguns, né, ela é injusta. Deixa de ser justiça para ser injustiça. Então, a gente lida com justiça, é meio complicado, gente, né, em relação a isso. Porque a gente olha assim, não, eu tinha direito, mas o meu direito não foi respeitado.
Então, quando você diz, eu vou procurar justiça, você está dizendo, eu vou procurar o meu direito que é legítimo. Entendeu, irmãozira? Quando você é com um dilema, com alguma coisa assim, eu vou procurar justiça. Por que você vai procurar justiça? Porque eu vou atrás dos meus direitos. Direito que não está sendo reconhecido, nem valorizado. Então, eu vou atrás da justiça. Para que o juiz julgue a minha causa. Essa é a ideia. Então, nós trazemos para a nossa realidade cristã, e aqui nós colocamos o título de Jesus Cristo, o justo juiz. A palavra de Deus em Mateus, e a gente vai ler o texto em Mateus 20, mas a palavra de Deus em Mateus 5:6 diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede de justiça, porque serão fartos, né? Serão saciados, alcançarão a justiça. Mas eu trouxe esse tema aqui essa noite para a gente avaliar o nosso nível para nós, fazendo essa relação desse contexto entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. A justiça de Deus e o nosso olhar de justiça. Eu desejo de todo o meu coração que nessa noite a gente possa começar aqui um assunto que possa se estender e que todos aqui possam pensar sobre isso. O que é justo ou o que não é justo? Aquilo que é justo para Deus é justo para mim? Aquilo que é justo para mim é justo para Deus? Isso é algo a gente pensar, né? Porque a nossa justiça, ela é precária. A nossa visão de justiça, ela é precária. Porém, o olhar de justiça de Deus é perfeito. A justiça de Deus, ela é almejada porque ela é perfeita. Assim como Deus é perfeito, a justiça de Deus é perfeita. Vamos ao texto? Vamos ao texto? Ler com bastante atenção. Fala sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. A parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus fala aqui, e o contexto do texto que nós estamos lendo é falando entre obra e graça, mas a gente pode falar de justiça e injustiça também, né? Então o texto diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu na madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Trabalhador, pai de família, amanheceu o dia, ele saiu procurando pessoas para trabalhar na colheita da sua vinha, da sua produção. E ajustando com os trabalhadores, ele encontrou os trabalhadores, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Em algumas versões fala sobre um denário, que era o valor de uma diária naquela época, né? E o texto do versículo 3 diz que saindo perto da hora terceira, a hora era contada, o dia era contado assim, a partir de 6 horas da manhã, né? Então, às 6 horas era a hora primeira, 7 horas era a hora primeira, 8 horas era a hora segunda, 9 horas era a hora terceira. Então, era contado assim, né? 10 horas era a hora quarta, 11 horas era a hora quinta, meio-dia era a hora sexta. 1 hora era a hora sétima, 2 horas a hora oitava, 3 horas a hora nona. Lembra daquela música? Na hora nona, hora de oração, subiam junto ao templo Pedro e João. Era a hora de oração no templo. 3 horas da tarde, todo mundo parava para orar. O dono da casa, o pai de família, na terceira hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã no nosso horário, ele viu outros que estavam ociosos na praça. E o que é que ele fez? Disse-lhe: ide vós também para a vinha,
e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Eu pago a vocês. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, ou seja, meio-dia, e hora nona, ou seja, 3 horas, ele fez o mesmo, olhando por perto para ver se tinha pessoas para trabalhar, porque a vinha era grande, muito trabalho, precisava de muitas pessoas, e ele estava disposto a pagar para as pessoas, a diária para as pessoas trabalharem ali. Disseram-lhes, pois, aqui no assim, saindo perto da hora 1/10, olha o que o texto diz, viu? Chegando perto da hora 1/10, que já era lá na noitinha, já está terminando o horário de trabalhar, na hora 1/10, encontrou outros que também estavam sem fazer nada, estavam ociosos, e perguntou-lhes, por que estás ocioso todo dia? E eles responderam, porque ninguém nos assalaria, ninguém paga a gente para trabalhar, a gente está sem fazer nada porque não arranja nada para fazer. Ele então disse, ide vós também para a vinha e receberei o que for justo. Vamos trabalhar. Então ele saiu às 9 horas da manhã, saiu ao meio-dia, 3 horas da tarde, e lá para o finalzinho da tarde também saiu procurando pessoas para trabalhar na sua vinha. Aproximando-se à noite, versículo 8, diz aquele senhor da vinha ao seu mordomo, vamos pagar o povo? Bora! Chama os trabalhadores e pague-lhe pela jornada de trabalho, começando pelos últimos até os primeiros. Comece a pagar para quem chegou depois, quem chegou por último, né? Até aqueles que chegaram primeiro. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, ou seja, já no finalzinho do trabalho, receberam um dinheiro cada um, ou seja, receberam o salário de um dia, um denário. Aqueles que foram os últimos, que chegou já no pertinho de encerrar o dia do trabalho, eles foram pegar a grana, chegaram lá, receberam o referente a uma diária normal. Ok, está certo. Vindo, porém, os primeiros, que chegaram logo cedinho, cuidaram que haviam de receber mais. Olha a ideia, né? A ideia é essa. A gente chegou primeiro, viu irmãos? A gente começou cedo no trabalho, naturalmente, e a gente vai receber mais. Quem chegou por último, recebe menos. A gente que chegou primeiro, recebe mais. Essa é a lógica na nossa ideia, não é verdade? Mas do mesmo modo que receberam o dinheiro, o que aconteceu? Assim como os últimos receberam um denário ou um dinheiro, os primeiros receberam o mesmo tanto. E quando pegaram no dinheiro, murmuraram, reclamaram. Orlando reclamou contra o pai de família, dizendo, estes chegaram por derradeiro, trabalharam só 1 hora, e tu o igualaste conosco, que suportamos a fadiga de todo o dia? E aquele homem respondendo, disse a um deles, amigo, eu não te faço agravo, não ajustaste comigo um dinheiro? Não foi isso que a gente combinou? Quando eu te chamei para trabalhar de manhã, não foi acertado isso? Um denário por dia, não é o salário? Né? Toma o que é teu, retira-te, porque se eu quero dar a este derradeiro o mesmo tanto que eu dei a ti, aliás, toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro o tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Vamos pensar aqui na justiça, na nossa ótica. Você, grande Éder, foi chamado para trabalhar, para receber uma diária, né? Nosso irmão já... E aí você pegou cedo no batente, sol quente, sol ali,
cozinhando miolo, e é você ali o dia todo trabalhando. Lá para o final, meio-dia, aparece Orlando. Seu Orlando, venha, o mesmo tanto, vamos pagar um dinheiro justo. Chama Orlando. Lá para as 3 horas da tarde aparece Mário. Venha, seu Mário, não está fazendo nada, venha também. Lá para o finalzinho, já perto de escurecer, aparece Bruno. Você está fazendo o quê, meu amigo? Está o senhor? Não, venha trabalhar, vamos, meu filho, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Terminou o dia, chama o tesoureiro da casa, vamos pagar os trabalhadores? Vamos. Vamos começar pelos últimos. Aí chega para Bruno, que já foi escurecendo, no final do trabalho, ele pega um denário, que era o equivalente a um dia de trabalho, e dá a Bruno. Éder, quando viu, disse, bom, se ele deu um denário para aquele que chegou por último, eu vou receber no mínimo uns 4 ou 5. Não é assim? É justo? É justo? Seria justo? Hã? Na nossa ótica é justo. Na nossa visão é justo. Não é isso? É fazer justiça, não é assim? Mas ele disse, espera aí, eu combinei com você o quê? Um denário. Eu estou lhe pagando quanto? Um denário. Ah, mas é porque eu trabalhei o dia todo, ele chegou por último. Mas o dinheiro é meu. Eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer o que eu quero com o dinheiro que eu tenho? Não é assim? Não é assim? Então eu vou dar aqui o mesmo valor, mas na época o irmão de Caim, como é o nome dele? De Abel, de Enoque, as pessoas já falavam sobre o reino, já estavam trabalhando e tal, e a promessa era de recompensa, né? E eles trabalharam, e veio Abraão, e veio Noé, e veio Abraão, e por assim vai, né? Quantos outros foram trabalhando nessa obra durante toda essa história de vida que nós temos? E trabalharam e muito, se esforçaram e muito. E aí eu estava em casa pensando, você sabe quem são os trabalhadores derradeiros que estão chegando na obra? Sabe quem são? Esses trabalhos derradeiros, por últimos? Quem falou nós? Somos nós. Os trabalhadores que estão chegando no final da obra. Somos nós. Eu, você, nós. E o dono da obra quer dar o mesmo tanto àqueles que chegaram por último, assim como deu aos primeiros. Ou seja, ele está valorizando tanto os últimos como os primeiros foram valorizados. Aí você diz, bom, pensando nessa ótica aí, está certo. Né? Pensando nesse aspecto aí, está tudo, aí tem que se aplaudir. Aí está certo. Só que na parábola, aqueles homens reclamaram. A gente começou antes e vai receber a mesma coisa? A gente começou antes, suou a camisa, pagou um preço alto, e a gente vai receber o mesmo que os últimos, que chegaram e não fizeram quase nada, já chegou já no final do dia, no final da colheita, já no final da festa. É brincadeira? Pode um negócio desse? A justiça. Na nossa ótica, a justiça. Esse texto aqui está falando de graça e obra. Ele está dizendo o seguinte, que não é pelas suas obras que você recebe a recompensa, mas é porque Ele quer dar, é a graça dispensada. Então, aquele que trabalhou um bocado antes, vai receber o mesmo tanto aquele que chegou por último. Porque, para o dono da obra, o valor é igual. Ele considerou todos em igual peso, todos com igual valor, todos com igual importância. Deus faz isso com a gente. Ele não está olhando para aqueles que começaram lá atrás. Ele está olhando para os que estão. Porque tão importante quanto aqueles que começaram no passado, são importantes os que estão aqui agora. Ele considera todos de igual importância. Mas na nossa ótica de justiça, aqueles outros, né, que se estiveram lá, queriam ganhar mais. Não, eu quero mais, porque a gente trabalhou mais. Não é assim, Malzira?
quero mais, porque eu trabalhei mais. Mas aqui é meu, eu quero dar tanto àquele que trabalhou menos ou que chegou depois, quanto ao que começou lá atrás trabalhando mais, eu quero dar a mesma coisa, porque é meu. Eu não posso dar? Posso. A justiça de Deus, às vezes, em nós é incompreensível. Você sabe por quê? Irmão Jessé estava pregando aqui, domingo, usando o personagem chamado Jonas. Não foi, Zé? Missionário e profeta Jonas. Se Jonas tivesse a autoridade para julgar os ninivitas, sobraria algum? Porque na ótica de justiça de Jonas, era olho por olho, dente por dente. Matou, vai morrer. Era o desejo do coração de Jonas, era ou não era? Que todos morressem. Mas Deus, olhando, queria derramar a graça sobre aqueles. Aí você olha, rapaz, Deus é justo. Deus é justo, e a justiça de Deus é perfeita. Porque se fôssemos nós olhar, a gente que conhece a história de Jonas, a gente conhece a história dos assírios, dos ninivitas, que escalpelavam pessoas vivas, pegavam os inimigos e trazia preso, enganchado pelo nariz, carregando ali, como animais irracionais, tirando a pele, colocava a pele espichada em madeiras, para que as pessoas que passassem na estrada vissem aquelas peles das pessoas ali, e se assustassem, se assombrassem, e não quisessem se meter com aquela gente. E aquelas peles não eram tiradas, eram as peles de pessoas mortas, não, eram as pessoas vivas. Aí eu, como um israelita, que já tinha sofrido na mão daquela gente, e fosse julgar aquela causa, qual seria a sentença? Morte, para todo mundo. Não era assim? Se fosse avaliar pela nossa ótica de justiça, aquele ladrão da cruz não estava no céu. Estava? Não! Porque a gente dizia, você roubou a vida toda. Agora chega aí e quer dizer, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Tem que sofrer, tem que pagar o preço, tem que ir para a cadeia. Desce da cruz, vai para a cadeia pagar o preço. Não era assim? Na nossa ótica de justiça, ele não estava no céu. Mas ele, numa conversa, pede ouvido com Jesus, chega para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim. A conversa dele foi essa, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu o que para aquele homem? Está fora, ladrão, sem vergonha. Foi isso que ele respondeu? Hoje mesmo estarás comigo. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai encontrar aquele homem lá. Não vai chamar de ladrão lá, não, porque não vai nem se lembrar mais, né? Não, ele foi perdoado, não tem mais, acabou. Jesus, que é advogado e virá como juiz, já decretou a sentença dele, justificado pela fé. Se fosse nós a julgar, seria assim. E quantas outras coisas, outras situações, se fosse nós que estivéssemos fazendo nessa condição de juiz, né, de aplicar a justiça, o direito, a gente já era um monte de gente, a gente já tinha, estava aí esfolado vivo. Não tinha como. Davi, seu adúltero, você tem que pagar o preço. Deus pergunta a Davi, Davi, você quer cair na mão de quem, Davi? Você sabe o que você fez, não sabe? Você quer cair na mão de quem? Você quer cair na mão dos homens ou nas minhas mãos? Sabe o que é que Davi responde para Deus? Senhor, eu quero cair nas tuas mãos, porque tu tem misericórdia. Davi pulou fora. Eu quero cair, se eu tiver que ser disciplinado, que seja pelo Senhor, não pelos homens, porque os homens são cruéis, não tem misericórdia. Né? Se de repente a gente se deparasse com alguém que invadiu uma casa, não se contentando só em roubar, ele violenta sexualmente as mulheres da casa, mata os homens na frente dessas mulheres, leva os bens mais importantes da casa e acidentalmente ou por consequência vai preso. E de repente você
é um convidado aí na cadeia para pregar o evangelho e dar de cara com aquele que fez aquele que praticou aquele crime, e aí você vai pregar o evangelho para aquela pessoa, e aquela pessoa se converte, e a partir daquele momento convertida, você vai ter que conviver com aquela pessoa como seu irmão em Cristo. O que é que você faria? Olha na sua ótica de justiça. O que é que você faria? O que é que você faria? Já pensou nisso? Você viu a transferência? Ter que conviver no mesmo céu com essa pessoa por toda a eternidade. E aí? Chamando de irmão. E aí? Ainda bem, viu, Éder? Ainda bem que lá no céu ninguém vai se lembrar de nada. A palavra de Deus diz que toda a memória, todas as lembranças arquivadas serão apagadas, literalmente, para que lá no céu ninguém se lembre de nada. Porque se fosse lembrar, ia ser uma confusão. Não ia ser um lugar de paz, ia ser, olha, eu nem vou lá, porque ia ser um problema. Ainda bem. Porque se a gente olhar por nossa ótica de justiça, nossa justiça, né? A justiça dos homens se equivale à justiça de Deus? Se equivale? A justiça de Deus é perfeita e do homem, não. Não é. Porque nós, muitas vezes, julgamos, como diz o outro, pelo fígado, com sentimento. Às vezes a justiça não é feita pela razão, mas pela emoção. E nós julgamos, e às vezes condenamos, e às vezes não só condenamos, mas somos o algoz, aquele que vai lá, pega a corda, coloca no pescoço e puxa. Sabia disso? Mesmo sendo servos de Deus, às vezes a gente, sem pensar muito, incorre nessas questões. E talvez até em coisas mínimas. Sabia disso? Às vezes em coisas bobas, aparentemente bobas, e às vezes a gente está vivendo isso, praticando isso. Por isso que Jesus falou em Tiago, a palavra de Deus em Tiago 1:20 diz: a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. E 1 João 3,10 diz que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qual a diferença que citada aqui entre o outro? Quem não pratica a justiça não é de Deus. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Mateus 5:20. Coloca aquilo, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 20. Vocês todos vão ler esse versículo. Passa a caneta no texto. Vamos ler juntos? Oh, irmãos, como é difícil. Se a tua justiça, se a minha justiça, se a nossa forma de agir em justiça não exceder aos escribas, aos fariseus, ele está dizendo, é a palavra de Deus que está falando. Vamos procurar ser justos, pastor. É difícil, né, irmã? Irmãozinho? Pensar na justiça dessa forma, você pensar na justiça olhando para Jesus, que salva um cara que fez tanto mal, para aquele Jesus que diz assim, olha, quando te baterem na face de um lado, você bate com a tua mão na outra, é isso que ele diz? Quando te baterem na face do lado, o que é que você deve fazer? Dá o outro lado. Viu, irmã Dainha? Quando baterem assim, ó, no rosto, dá o outro, não briga não. Difícil, né, irmã Dainha? Porque se acontecer um negócio desse,
Se acontecer um negócio desse, não tem problema de coluna certa. Irmã Deia vai pegar a vassoura, vai descer o cabo de vassoura em gente, vai ser um problema sério, né? Mas Jesus está falando, ele não está falando da agressão física em si. Ele está dizendo que quando alguém te fizer um mal, ou alguma coisa ruim que trouxer prejuízo a você, corra o risco de passar pelo mesmo problema de novo, mas se tiver que ajudar, ajude. Se tiver que abençoar, abençoe. Se tiver que ir, vá, mesmo correndo o risco, porque já apanhou uma vez, correndo o risco de apanhar de novo. Menino, você vai fazer a mesma coisa, tu sabe o que é que tu passou? Sei, me lembro. Tu vai correr o risco de... Mas Jesus falou. A gente precisa ouvir a palavra de Deus e praticar a justiça, né? Se a pessoa está sofrendo, vamos ajudar, vamos estender a mão, né? Se a pessoa está precisando de um apoio, de um socorro, vamos lá, vamos socorrer. Diego já subia de voadora, já um negócio desse. Soltava os cavalos. Fantástico isso, né? Jesus falando, se a nossa justiça não se exceder dos escribas, nós não entraremos. Por isso que ele fala assim, ó, e aí a gente fica assim, por isso que ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é assim? E as demais coisas, daquelas a qual ele mencionou, ansiedade e um monte de coisas que vêm associadas a isso, né? Ele diz, olha, busque a Deus e coloque em primeiro lugar ao reino de Deus, a sua justiça, a sua forma de agir, ao seu jeito de ser. Procure se entregar a Deus na totalidade, procure obedecer a Deus, viva aqui com todas as dificuldades, mas lembrando que você é um dependente de Deus. Isso é justo, porque Ele deu a vida por você, então se doe por amor a Ele, isso é justo. Vamos viver assim. A palavra de Deus nos deixa um alento, dizendo o seguinte, que quando a gente vivia na prática do pecado, e gostando e no prazer de pecar, era uma coisa, né? Era uma coisa. Mas hoje, em Romanos 6,18, está dizendo isso. Hoje, nós fomos libertos do pecado, e agora, nós não somos servos do pecado, nós nos tornamos servos da justiça. A nossa vontade, o nosso desejo, o nosso coração arde por justiça, por respeitar o direito do outro. Mesmo com o prejuízo do seu direito, você vai respeitar o direito do outro, por amor. Por isso que a irmã Thaís, quando leu no início aqui, aquele texto, né? Em que se resume os 12 mandamentos? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E qual é o segundo, tão importante quanto o primeiro? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu tiver que sofrer o dano para abençoar a senhora, eu preciso fazer isso, respeitando o seu direito, valorizando a sua pessoa. É uma questão de justiça. Por amor a Deus, eu preciso ser justo. Mesmo que a senhora tenha se levantado contra mim, falado um monte de impropérios, feito coisas que tivessem machucado o meu coração, mas no momento de necessidade, e eu tendo para atender, eu preciso dizer para mim mesmo, eu posso e eu vou ser justo. Ela tem necessidade, ele precisa. Está prejudicada, eu posso fazer, eu preciso agir com justiça. Eu vou e faço. Se Jesus estivesse aqui, ele faria o mesmo? Faria sim. Não é fácil não, irmão. Está brincando que isso é rapadura, é? Está pensando que isso é doce? Não é fácil não. Né? Então a gente precisa entender isso. Que com Deus, o viver do crente, essa questão da justiça, ele se expande. Se expande. 2 Coríntios 9,14 diz, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará
também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Sua justiça não vai se limitar ao pouco, sua justiça vai se expandir para muitos. E as pessoas que olharem para você vão dizer assim, ali está um homem justo. E ele não faz acepção de pessoas. Ele atende e ele é justo, tanto com o mal quanto com o bom. Ele é justo tanto com aquele que tentou prejudicá-lo, quanto aquele que o apoia. Por que eu digo isso? Porque quando Deus faz a chuva cair, Deus não escolhe sobre quem a chuva vai cair. Quando Deus traz o sol, Ele escolhe para quem o sol vai brilhar? Não. O sol e a chuva, eles vêm para todos, independentes daqueles que amam a Deus ou que o rejeitam. E aí você diz, verdadeiramente Deus é justo. E a justiça de Deus é perfeita, porque Ele não está olhando para essas coisas. E quando Ele faz o bem, Ele faz para todos. Isso é justo. Será que a gente consegue ser assim? Consegue? Ô, irmãos, é difícil. E como é difícil? A gente é seletivo, irmãos, nós somos seletivos. Muito seletivos. Não é? A gente não tem um olhar de criador, a gente tem um olhar de criatura, é verdade. E é limitado. Por isso que nós somos tão limitados assim, né? E às vezes a gente ora pedindo, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre Jesus, rapaz, eu quero dar, mas não vai resolver. Eu quero dar um coração para você, igual ao meu coração de bondade, de reconhecimento, de respeito, mas tu não vai levar isso a sério. Você se lembra lá dos trabalhadores da vinha? Só porque eu paguei uma diária para aquele que começou primeiro e dei a mesma diária para quem chegou por último, já me acharam que queríamos jogar pedra. É justo isso? Ah, mas é, porque a gente trabalhou mais do que eles. Mas o dinheiro não é meu, o bem não é meu. Aí Deus diz, a bênção não é minha, e eu quero dar a quem eu quero dar? Como é que você fica questionando? Não, a bênção maior é para mim porque eu cheguei primeiro. A bênção maior é para mim porque eu sou pastor. Tem que ser a bênção maior. A bênção maior é para você que é baterista. Não, estou na bateria, então a bênção tem que ser maior. Não, a bênção não tem que ser para você, tem que ser para mim que eu estou no violão, né, Zé? A bênção maior é minha que eu toco violão. Alegra o coração do povo, então tem que ser. E aí a gente fica assim, né? Que vai? Você sabe por que esse texto apareceu aqui? Porque os discípulos de Jesus questionaram, Senhor, nós largamos tudo para te servir, o que é que a gente vai ganhar lá, no reino? A gente largou tudo para vir atrás do Senhor, qual é a nossa recompensa? Não tem assim? Aí chega aqueles lá, Tiago e João, Senhor, a gente vai sentar do lado do Senhor, né? Lá no céu. A mãe dos caras chegaram para pedir, mestre, ó, os meus filhos. Lembra deles? Quem são seus filhos? Aquele do amor, João, Tiago, meu irmãozinho dele. Ó, lá na eternidade vai sentar do lado do Senhor, né? Jesus olhou assim, rapaz, que pobre, que não compete a mim isso não, rapaz. Deixa esse negócio para depois. Mas já começar a arquitetar as coisas logo daqui, organizar o negócio logo daqui, para não ter erro lá. Às vezes a gente fica assim, sabe? A gente assim que fica barganhando com Deus. Sabia, irmãos? Fica barganhando com Deus, é aquela troca. Hoje até a gente estava falando aqui, né, irmã Ana? A gente estava até falando sobre isso aqui, sobre a oração. A gente ora com fé, e de repente a nossa oração, Deus não responde do jeito que a gente quer, e às vezes fica assim, poxa vida, eu estou tanto tempo orando a Deus por esse propósito, por esse projeto, por essa situação, e Deus fica calado, não diz nada, parece que minha oração não está funcionando, não, vou pedir a irmã Alzira, que ela ali é a mulher de oração, e aí a irmã Alzira vai resolver. Aí a gente transfere para a irmã Alzira uma responsabilidade que não é dela, ela pode até orar, mas a gente já coloca na mão dela com aquela convicção, a senhora vai orar porque Deus ouve a senhora. Olha que problema sério.
Aí a senhora diz, não bote sobre mim essa responsabilidade não, que eu posso orar e Deus pode não querer se responder do jeito que você quer. E aí a culpa vai ser o quem? É porque eu orei errado ou porque Deus não quis e não te ouviu? Às vezes a gente fica assim, né? Colocando peso sobre os outros. É assim. Se você orar, Deus vai ouvir. Ó, vou pedir para você orar por tal coisa. Se Deus resolver atender, diz, ei, irmão, aquela missa veio, abraça aquela festa. Mas se Deus não responder, rapaz, a tua oração não passou do tempo. Deus não quis ouvir, não. Já vou pedir a outro. E aí a gente sai barganhando. Irmãos, é justo isso? A gente já ganhou o céu, morar com Jesus. Jesus veio, quando veio morrer na cruz, ele veio para essa finalidade, nos reconciliar com o Pai, para que o Pai pudesse, por esta reconciliação, também nos adotar como filhos e nos deixar uma herança. Que herança é essa? Morar com Ele na Nova Jerusalém. Por isso que ele diz ao salmista, eu sou o teu grandíssimo galardão. O nosso galardão é a presença de Deus em nossas vidas. O maior presente que nós temos é o Espírito Santo habitando nesse templo em construção. Nós somos esse. E às vezes a gente fica, tá pouco. Vou lá buscar minha bênção. Rapaz, tu já está abençoado, não? Não, mas eu quero mais. Eu quero mais. Tu quer mais o quê? A palavra de Deus, ela nos traz coisas assim que nos deixa, sabe, cada dia que a gente lê, quanto mais lê, a gente fica impressionado. E quando a gente adota isso como estilo de vida, muita coisa muda nas nossas vidas. Por que eu digo isso? Porque, por vezes, servos de Deus se embaraçam com interesses de homens que nem sempre são os interesses de Deus. Paulo, quando chamou Timóteo, ainda muito novinho, chamou Timóteo para uma conversa, colocou Timóteo como pastor em determinado local e chamou a atenção de Timóteo. Está escrito aqui, ó, em 1 Timóteo 6, a partir do versículo 1, você vai ver a palavra de Deus, Paulo exortando Timóteo, falando para Timóteo, tome cuidado, porque você vai se deparar com muita coisa. Você vai se deparar com pessoas interesseiras, você vai se deparar com pessoas incrédulas, você vai se deparar com pessoas orgulhosas, pessoas mal intencionadas, pessoas que só querem dinheiro, pessoas que só vão fazer alguma coisa em troca do dinheiro, vão colocar o dinheiro como prioridade sempre, vão amar mais o dinheiro. Você cuidado com essas coisas, Timóteo, presta atenção com quem você vai se envolver e a forma com a qual você vai se envolver. Aí, para admoestar Timóteo, Paulo chega no capítulo 6, versículo 11 de 1 Timóteo, ele diz assim, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Foge dessas coisas e segue a justiça. Às vezes, irmãos, nós temos que fazer isso em nome de Jesus. Abrir mão de coisas terrenas que só fazem atrapalhar a nossa vida e olhar para Deus e dizer, Deus, eu sou teu servo, eu sou a tua serva, não me deixe me embaraçar com coisas fúteis que não me abençoam em nada e, pelo contrário, só fazem me atrasar a minha vida e a minha relação contigo. Às vezes a gente tem que bater na mesa, dar um grito e dizer, eu não vou mais fazer isso. Tem que decidir. Por uma questão de quê? De justiça. Para que a gente possa amar aquele que nos ama, verdadeiramente, e nos entregar a Ele com um coração sincero. É isso que a gente... Paulo chama Timóteo e admoesta Timóteo. Por isso que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não vos prendais, 2 Coríntios 6, 14, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Paulo chega a comparar justiça e injustiça como luz e trevas. Não dá para a gente comungar, não dá para a gente se relacionar bem. Que comunhão tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?
Às vezes nós somos seduzidos à prática da injustiça, à prática do desrespeito, à desvalorização do outro. E como servos de Deus não podemos e não devemos ser assim. A gente tem que olhar como Cristo, ter a visão de Cristo. A gente precisa ter o coração de Cristo. E a gente precisa literalmente ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensava, agir como Cristo agia. Paulo fez isso, se esforçou. É fácil não, mas é possível sim. Mas nós somos imperfeitos, a nossa forma de justiça também é, claro, sim. A gente não está aqui dizendo diferente, mas a gente está dizendo que a gente precisa se esforçar e colocar a nossa intenção, a intenção do nosso coração a serviço de Deus, para que o nosso Deus possa estar tratando a gente de uma maneira tal que possamos alcançar pelo menos o mínimo do mínimo enquanto aqui estivermos. Porque perfeição só quando Ele voltar. Mas enquanto estiver aqui, a gente pode se esforçar para ser justo, para poder olhar para o direito do outro e respeitar, valorizar o outro, né? Cuidar do outro, responder ao outro de maneira com que ela possa entender, ser receptiva e até mudar de ideia, porque às vezes a nossa resposta é tão difícil e tão mais grosseira, né? A gente às vezes age no mesmo nível, a gente age na mesma condição. Aí a pessoa olha de fora e diz assim, é tudo igual. O que está acontecendo ali? Ali, ó, sai desse medo, é tudo crente ali. Menino, tudo crente? É. O pau está quebrando ali, está saindo até foice. Gente do céu, eu não sabia que era assim não. E é? É. Acontece. Acontece entre as melhores famílias, porque a nossa não podia acontecer. É. Aí a gente diz assim, é porque eu sou humano. A justificativa é, né, eu sou humano, eu sou falho, então eu posso qualquer coisa. Depois eu peço perdão e a gente conserta. É assim? Deve ser assim o tempo todo? Não. Isso pode acontecer? Pode. Mas isso não é regra. São exceções. A gente tem que se esforçar, né? Para pelo menos mostrar ao mundo que a justiça da qual nós experimentamos, ela vem do céu, não é meramente humana. É por causa de Jesus que a gente pratica uma justiça justa, não porque nós somos justos, não porque nós somos perfeitos nas nossas ações, mas porque Jesus nos deu esta possibilidade, né, de quebrarmos as barreiras, de sairmos daquilo que é habitual ao homem sem Deus e sermos diferentes. E é isso que Ele nos proporciona. E essa justiça da qual nós falamos aqui é a justiça adquirida pela fé. Isso não é mérito nosso não, irmãos, nós não somos. Mas a gente conquista pela fé, né? A gente conquista pela fé. Nós somos justificados pela fé. O direito adquirido não foi por mérito nosso, foi por causa de Jesus. E nós recebemos pela fé. Se você sabe que é um cidadão do céu, como a irmã Eliane leu um dia desse aqui, o Salmo 15, acho que foi quinta-feira, né, falando sobre o cidadão do céu. Se nós temos essa convicção de que somos cidadãos do céu, e que o céu é o lugar onde estaremos com o Senhor eternamente, se nós temos esta convicção, não é mérito nosso, nós não fizemos nada para merecer isso, nós simplesmente abraçamos isso pela fé, cremos na promessa, recebemos pela fé, e Jesus selou aquele que creu e se arrependeu com o Espírito Santo. Então, toda a justiça praticada, ela vem impulsionada pelo Espírito de Deus que está na sua vida. Quando você começar a fazer as coisas aqui, porque o mundo olha, você está pensando que vocês não estão sendo observados, não? Não. Você se lembra daquela passagem bíblica que diz assim, está observando o meu servo Jó? Está observando o meu servo Bruno? Homem temente a Deus que se desvia do mal. Está observando a minha serva Alzira?
mulher obediente, temente a Deus, que se desvia do mal. Onde é que estava Satanás? Quando Deus perguntou isso? Estava onde? Ele estava no meio do povo de Deus, quando ia adorar. Deus perguntou, de onde é que você vem? Ele disse o quê? De rodear a terra e passear. Fazendo o quê? Olhando a vida dos crentes. Olhando a prática da justiça, a obediência. E ali no meio estava Jó. Ah, claro, você deu tudo a ele. Ele só te serve por causa disso. Conhece a história? Só te serve por causa disso. Tire os bens. Tire. Me deixe aqui 1 hora com ele para me resolver essa questão. Para ver se ele te nega na tua cara e vai blasfemar. 1 horazinha. Deus deixou. Perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Isso é justo? É. Porque ele dizia o seguinte: Deus deu, Deus tomou, bendito, ele atribuiu a Deus tanto as vitórias quanto os fracassos. Ele disse: Deus deu, Deus tomou. Eu até comentei aqui sobre isso aqui, no dia do falecimento de Isaac. Irmãos, é um coração sentido, mas quando eu vou no velório de crente, eu vou com o coração consolado, sabe? Quando eu sei que a pessoa que morreu era servo de Deus, era serva de Deus, eu vou com o meu coração tranquilo, em paz. Por quê? Porque a condição do morto é melhor do que a dos vivos, porque ele já selou a sua condição, acabou, já foi. Mas quem está vivo está aqui nessa tribulação, nessa luta, nessa agonia, nesse vai e vem, nessa coisa assim, não é? Já foi, selou, graças a Deus, nos encontramos no céu. E a gente que está vivo aqui, comendo farinha, continuamos a nossa luta, a nossa guerra, né? Dia a dia, dificuldades, vivendo a cada dia o seu mal, a cada dia os seus problemas, a cada dia as suas dificuldades. É isso que acontece. Mas louvado seja Deus, porque nós alcançamos de Deus, né, a justiça. A palavra de Deus nos diz que nós somos justificados por isso. E eu encerro dizendo aqui o seguinte, falando de Noé, Tiago, aliás, em Tiago diz que no capítulo 2, 23, a palavra se cumpriu aqui com Abraão. E Abraão, por causa da fé, foi-lhe imputado como justiça, e agradecer a Deus porque a justiça de Cristo nos alcançou, porque nós vamos aqui para a casa do Pai, né? Nós vamos para a casa do Pai, nós vamos para a casa de Papai, justificados em Cristo. Não há mais condenação, a palavra de Deus diz, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, acabou, né? A justiça de Deus se cumpriu em Cristo. Por isso que nós temos vida, por isso que nós temos paz, temos alegria, temos esperança, por isso que nós estamos aqui, glorificando a Deus e reconhecendo que a justiça do Senhor é perfeita. E que nós fomos beneficiados com essa justiça, porque Ele morreu pagando o preço em nosso lugar para que nós pudéssemos viver. Se nós estamos vivos e permaneceremos vivos na eternidade, é porque Deus é justo e cumpriu a sua justiça no seu próprio Filho para nos dar a oportunidade de sermos recebidos também como adotivos dEle. E herdeiros. Tá bom? Tá bom para a senhora? Ser herdeira de Deus? A senhora é mulher rica. A senhora é mulher rica. Rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. A senhora tem Deus, tem o Espírito Santo, tem seu nome escrito no livro da vida, tem o seu lugarzinho no céu para toda a eternidade. A senhora vai para lá e vai deixar esses cabelinhos brancos aqui, porque vai ser jovem. Lá não tem cabelo branco. Sabia disso? As mulheres aqui, por favor, viu? Se despreocupem, não vão precisar usar mais aqueles produtos de... Acabou, não tem mais cabelo branco, lá não tem, ninguém envelhece.
Isso é um presente de Deus para nós. Eternamente jovens, saudáveis, felizes, diante do Deus que nos recebe como filhos. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a todos. Né, Sé? A justiça de Deus é perfeita. Que nós possamos viver aqui praticando atos de justiça por causa de Cristo em nossas vidas. Que Ele assim nos abençoe poderosamente. Irmão Jessé, cadê aquela música? Para a gente encerrar cantando aqui essa canção. Vamos fazer uma oração aqui? Em nome de Jesus. Segundo Pedro 3,13 diz que nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais se habita justiça. Né? Apocalipse 22:11 diz que quem é injusto, faça-se injustiça, ou melhor, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é justo. É fácil? É, Bruno? É justo? É justo. Vai praticar a justiça? E se o próximo for violento? E se o próximo for arredio e inimigo? É justo? Dá para fazer? Dá? Você vai se esforçar, né? Isso é coisa para a gente pensar, sabe, irmãos? Que às vezes dá vontade de dar bicuda em um bocado de canela por aí, não é? Dá vontade de a gente sair dando bicuda em um bocado de canela de gente aí que fica atrapalhando a vida da gente. É sério. Mas por causa do amor de Deus a gente não faz isso. Ah, Deus, tu é maravilhoso. E aí, Jess? Pega esse violão e vamos lá. Vamos fazer uma oração antes. Vamos ficar em pé, irmãos, orando em nome de Jesus. Vamos orar. Chamar a irmã Ananda aqui para fazer uma oração. Ananda Luísa. Mãe de Pedro Pereira Martins. Amém. Senhor, meu Deus, nós te damos graça pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor, mais uma vez. Agradecemos pela palavra, Senhor, que o Senhor transmitiu através do teu Filho nessa noite, meu Deus. Que ela possa ficar fixada em nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos conduzir para casa em paz, em segurança, nos dar uma semana abençoada. Abençoar cada um aqui no seu trabalho, no seu lar, na escola ou faculdade, Senhor, que em todo momento o Senhor esteja conosco, em nosso coração, em nossa mente, e que nós não venhamos a esquecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dito, aquilo que o Senhor tem usado o teu servo para falar conosco. Pai, continua conosco, nós te damos graças pelos livramentos e por tudo que o Senhor nos deu até aqui, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar essa canção com o irmão Jessé e os irmãos aqui do Ministério de Música. É isso? Está reverberando. Vamos encerrar esse culto assim, cantando? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor,
bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas, eu quero ver a igreja cantando com a alma. Todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor. Acusações vêm, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém. Vamos lá, Jessé, Que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. só os justificados, Nenhuma condenação há só quem está justificado para canta. quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Senhor, obrigado, Senhor. Te agradecemos porque Tu és justo, é perfeito e a Tua justiça nos alcançou. Amém. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Ó Deus, muito obrigado porque naquele dia, diante do Teu tribunal, a resposta será: vinde, benditos do meu Pai, receber por herança o que está reservado antes da fundação do mundo. E nós louvamos ao Senhor, porque a Tua justiça nos alcançou. Amém. Ó Deus, nos trouxe esse benefício, tirando de sobre nós o jugo do pecado, tirando de sobre nós aquilo que nos impedia de chegar até ao Pai. E hoje, através do Senhor, nós temos acesso livre à presença do Pai, ao trono da graça, lugar onde um dia estaremos por toda a eternidade. Obrigado por tudo que aconteceu nessa noite aqui. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença, sob a Tua proteção e cuidado, em nome de Jesus. Nós oramos te pedindo, Senhor, que a Tua paz reine de forma plena e absoluta sobre as vidas dos Teus filhos, e que as Tuas misericórdias nos acompanhem todo o tempo. Amém, meu Deus. Que a alegria do Senhor seja a nossa força sempre, e que nós possamos estar sempre, ó Deus, com um sorriso largo
e com o coração saltitante de saber que o Senhor está conosco em todo momento, em todo lugar. Amém. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém?